Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Então vamos logo falar do Cariocão 2018, que finalmente está chegando ao final, finalmente. Tô falando isso por quê? Porque eu não gosto do Campeonato Carioca? Não é nada disso, galera, eu gosto. Só que o Campeonato Carioca 2018 foi ridículo. Uma tabela ridícula, um regulamento horrível, um campeonato sem público, tecnicamente muito fraco, alguns jogos horrorosos, alguns times tecnicamente muito abaixo. Eu falei aqui que os times desse ano, de 2018, provavelmente começariam pior do que 2017, e realmente aconteceu com isso. Tenho que concordar e venho falando isso há muito tempo. O Paulo Tuori falou do Fluminense. Campeonato estadual não é parâmetro para nada, para nada. Fluminense ganhou o segundo turno. E daí? Flamengo ganhou o primeiro turno. E daí? Porque não vai valer de nada, só valeu o empate. Ah, o empate na semifinal do Campeonato Carioca. Mas Vasco e Botafogo, que não ganharam turno nenhum, podem ser campeão carioca. E adiantou o que ganhar o primeiro turno ou ganhar o segundo? Nada. Campeonato ridículo. Ridículo. Renda. Lá embaixo, na final, acho que não tinha nem 30 mil. Que coisa ridícula. Coisa ridícula. Por quê? Porque o torcedor sabe que não vale absolutamente nada. O Flamengo comemorou o primeiro turno, o Fluminense comemorou o segundo turno, estamos lá empolgados. E aí? É mais uma taça, tá? Mas o próprio Marco Júnior do Fluminense falou, não, título de pouca expressão. Não vale nada, na boa. Só vale para dizer que está talvez no caminho certo. O Campeonato Carioca só vale para colocar os jogadores para rodar, para ver se aquele jogador pode permanecer no elenco, se não pode, para testar um esquema. Agora não é parâmetro para Libertadores, para Sul-Americana, para a Copa do Brasil, para o Campeonato Brasileiro, não é parâmetro. O campeonato aqui é muito fraco, é ridículo, ridículo. Então, não é parâmetro e finalmente está chegando ao final. O campeão carioca pode falar, ah, fui campeão carioca, então meu time está preparado para o Campeonato Brasileiro? Não. Já tivemos um monte de campeão carioca aqui que caiu no ano seguinte. Fala aí, no mesmo ano. Fala isso do Vasco. O Vasco foi campeão carioca e quase que caiu. Então, Campeonato Carioca, tu torce, zoa aí, teu time ganhou, tu zoa o adversário, mas daqui a pouco tu pode estar chamando campeão brasileiro. Então, porque é muito complicado. Por isso que eu falei, o Fluminense foi campeão do retorno, mas tem que comemorar até meia-noite e depois já pensar no Vasco da Gama. Então chegamos à semifinal, Flamengo e Botafogo na quarta-feira e o Fluminense e Vasco na quinta-feira. Então vamos falar agora do time que joga na quinta-feira precisando ganhar. Só a vitória interessa. Então vamos falar do Vascão da Gama, galera. Vamos falar do Vasco. E vai soltando hino aí, vai colocando hino aí, que eu vou falar do Vascão da Gama. Bom, o Vasco da Gama teve a semana inteira para treinar. Independente do adversário, provavelmente o Zé Ricardo ia mudar o esquema e ia colocar o Vasco com 3 zagueiros. Porque ele sabia, ou ele ia pegar o Flamengo, ou ele ia pegar o Fluminense. O Zé Ricardo já sabia disso, ele sabia que o Botafogo ele não ia jogar contra o Botafogo. Ou ele pegava o Flamengo, ou ele pegava o Fluminense. Acabou que ele pegou o Fluminense. Então, ele vai com 3 zagueiros, porque com 3 zagueiros ele jogou muito bem contra o Fluminense. E a meu ver, naquele jogo o Vasco jogou até melhor. Deu-lhe um sufoco no Fluminense, com 3 zagueiros. O Abel ficou apavorado que ele olhava para o time do Vasco, ele viu o time do Fluminense. E o time do Fluminense não conseguiu sair daquele esquema. Ou seja, o Fluminense sabe jogar, mas ele não sabe sair daquela própria teia que é o esquema dele. Então, teve problema. E o Abel está preocupado com isso. Porque ele sabe que o Zé Ricardo provavelmente vai vir com 3 zagueiros. Então o que o Zé Ricardo vai fazer? Bom, se o Zé Ricardo tiver todos os jogadores em mãos, é uma coisa. O problema é que o Zé Ricardo pode perder o Paulinho e o Evander. Se ele perder o Paulinho, aí vai complicar muito, porque ele já não tem o Rildo. Ah, torcedor vascaíno. Eu falei aqui que para mim o Rildo tinha que ser punido. Ele não foi maldoso, ele não foi na maldade com a intenção de quebrar, mas ele foi imprudente. E eu disse aqui, alguns vídeos atrás, que para mim o Rildo tinha que ficar suspenso enquanto o João Paulo ficasse parado. E foi isso que aconteceu.
deram suspensão nele, enquanto o João Paulo ficar parado, ele também não pode jogar. Vai recorrer, mas eu acho, na minha visão, foi justo ele ficar parado enquanto o João Paulo está parado, porque ele foi imprudente. Ele jogou o pé de cima para baixo e quebrou a canela do cara. Então, não é justo o Botafogo ser prejudicado e não acontecer absolutamente nada com ele, porque nem expulso ele foi. Então, na minha visão, foi bem dado a suspensão. Pode mudar? Pode. Mas na minha visão, foi bem dado. Então ele não tem o Rio e ele pode não ter o Paulinho que sentiu. E pode não ter o Evander também, que saiu no jogo contra o Botafogo sentindo. Eu acho que a coxa parece. Se ele não tiver o Paulinho e não tiver o Evander, começa a complicar. Mas pelo que parece, o Zé Ricardo vai no 3-5-2 de qualquer maneira, mesmo independente de não ter. Então como é que o Vasco pode ir? Bom, 3 zagueiros. Ele vai com o Erley, Paulão, o Eraso. De um lado, ele vai com o Pikachu, que aí ele vai liberar o Pikachu para ir mais à frente. Aí o Pikachu, pelo lado direito, vai bater de frente com o Ayrton do lado esquerdo. Então, a boa briga ali. Só que o Pikachu marca menos. E quem vai sair para cobrir, de repente, é o Paulão. O Ayrton é mais rápido do que o Paulão. Então, é um problema para o Zé Ricardo se complicar. Porém, do mesmo lado, quem vai sair na busca do Pikachu é o Ibanez. O Pikachu é mais rápido e o Pikachu entra muito na área. Então, ele vai causar uma preocupação à defesa do Fluminense também. O Abel vai mandar o Ayrton tomar cuidado na hora de subir para não subir à toa. E o Zé Ricardo sabe que o Fluminense, quando ataca, o Fluminense abre os 2 zagueiros e empurra os alas para frente. Então os alas do Fluminense jogam dentro do campo do adversário. E o Vasco sabe que se recuperar a bola, vai ficar um buraco, só vai ter os zagueiros. Então o Zé Ricardo sabe disso. E provavelmente o Abel está preocupado se o Vasco jogar com esses 3 zagueiros. Então, Pikachu por um lado. Pelo outro lado, ele não tem o Henrique. Ele tem o Fabrício. E o Fabrício não tem uma chegada muito forte à frente. Se tivesse o Henrique, tudo bem, mas sem o Henrique, o Vasco vai ficar um time vai ficar mais marcador. Vai até atacar, com 3 zagueiros vai até soltar o Fabrício. Porém, com 3 zagueiros e com o Fabrício, seria fundamental que tivesse o Paulinho, tivesse um jogador de velocidade. Se não tiver o Paulinho, coloque o Paulo Vitor. Por quê? Porque aí o Fabrício vai conseguir segurar o lateral do Fluminense, vai conseguir segurar ali o Gilberto para poder marcar o Gilberto, para poder liberar o Paulo Vitor para cair nas costas do Gilberto e ficar mano a mano com o zagueiro do Fluminense. No meio ali, ele vai com o De Sábato, vai com o Wellington, e se não tiver o Evander, que ele insiste com o Evander ali na criação, pelo que eu li, parece que vai com o Thiago Galhardo, que tem aquela criação ali. Ele pode ter a volta do Giovanni Augusto, que pode ficar à disposição. Eu não sei se o Wagner vai poder jogar. Se o Wagner vai poder jogar, provavelmente ele vai colocar De Sábato, o Wellington, Thiago Galhardo. Por um lado, ele joga, ele vai jogar ali o Paulo Vitor, ou, pelo que ele falou, que eu li ali, Riasco e André Rios. Bom, só que se ele coloca esse time, De Sábato, o Wellington, Thiago Galhardo, Riasco e André Rios, fica um time muito lento. O time não tem saída rápida. Ele só vai ter saída rápida com o Pikachu, porque o Fabrício também não é rápido. E o Vasco precisa ganhar. Então ele precisa sair rápido. Por quê? O Fluminense vai dar bola. Vai dar bola pro Vasco tocar. Com esse time, o André Rios e Riasco, mais enfiado, e o Thiago Galhardo, ele vai ter que usar muito as laterais. E, com a criação ali, o Wellington não cria muito. Quem vai ter que ficar com essa criação será o Thiago Galhardo. Então vai ter que sair um pouquinho para frente, mas vai faltar velocidade. Então o Wellington vai ter que cobrir para liberar o Pikachu para ir para frente. E vai faltar um jogador de velocidade. Então nesse 3-5-2 fica bom pro Fluminense, fica bom pro Flamengo, pro Vasco, ô meu pai. Fica bom pro Vasco nesse 3-5-2. Eu gosto do Vasco no 3-5-2. Só que, com esses jogadores, o time vai ficar muito lento. Riasco e André Rios ali, junto com o Thiago Galhardo e o Fabrício pro lado esquerdo, não tem velocidade. O Vasco vai precisar de um jogador de velocidade.
o Paulo Vitor. Se o Paulinho tiver, não. Se o Paulinho e o Evander jogar, fica melhor. Porém, para mim, como o Vasco precisa ganhar, eu iniciaria de novo de sábado, Evander e Thiago Galhardo. Já que ele não quer colocar o Wagner, Thiago Galhardo. Ali na frente, Paulinho e o Riasco ou o André Rios. Se ele for no 3-5-2. Que para mim jogar com o Fluminense, se eu sou o Zé Ricardo, eu vou no 3-5-2. E pelo que tudo está parecendo, ele vai com esse 3-5-2, com esse esquema, que o Abel fica preocupado, que deu muito trabalho ao Abel. Fluminense está mais cansado, que jogou no domingo. O Vasco pôde descansar, pôde treinar mais esse esquema 3-5-2, só que é a vantagem do Fluminense. Então o Vasco tem que sair para tentar ganhar. E espero que o Vasco tenha o Evander e o Paulinho, porque senão vai complicar, porque vai ficar um time muito lento. O Vasco vai ter que tocar a bola até chegar na área, e com o André Rios e com o Riasco. Aí o que ele pode fazer? Com esse meio de campo, se ele não tiver o Evander e o Paulinho, ele vai ter dois centroavantes, o André Rios e o Riasco. O André Rios saindo um pouquinho mais. Só que ele vai ter dois jogadores lá dentro da área. E o que ele vai fazer? Ele vai segurar os dois volantes, o Wellington e o De Sábado, para poder liberar os dois alas, principalmente o Pikachu, o Fabrício, não tem velocidade e não tem tanta habilidade assim, mas para poder ir para frente, para segurar as alas do Fluminense e fazer o quê? Chuveirinho dentro da área, porque o Riasco é alto, é bom na cabeçada, o André Rios consegue sair dentro da área. É um jogo onde o Vasco tem que ter todas as peças. Espero que tenha. O Fluminense também parece que pode ter desfalque justamente no meio campo e no ataque, igual o Vasco. O Fluminense pode não ter o Marco Júnior e o Sornosa, que é o cara de criação, e o Vasco pode não ter o Paulinho e o Evander. Mas de repente eles se recuperam e podem jogar. Se ele jogar, fica melhor esse esquema, porque ele vai causar uma preocupação a mais à defesa do Fluminense. Agora, se não tiver o Paulinho, de repente ele entra ali com o Paulo Vitor. Entra ali para dar velocidade, porque o Vasco precisa de velocidade na frente, porque o Fluminense vai ficar atrás. Vai ficar tudo atrás? Não, mas ele vai dar a bola para o Vasco tentar criar, e vai faltar criação. Se o Evander jogar, De Sábado, Wellington e Evander, o time do Vasco fica sem criação. Sem criação. Então, para ganhar, eu tiro o Wellington. Se o Evander puder jogar, De Sábado, Evander e o jogador de criação, ou Wagner ou Thiago Galhardo. E na frente eu boto um jogador de velocidade, mesmo que não tiver o Paulinho, coloco o Paulo Vitor ali e coloco o André Rios ou o Riasco ali na frente. Mas, na minha visão, aqui na análise comigo, resenha com Magalhães, o melhor esquema para o Vasco para enfrentar o Fluminense é o 3-5-2. Foi o que complicou o time do Fluminense. Espero que o Vasco tenha todas as peças e o Vasco não faça o que vem fazendo nos últimos jogos. O Vasco joga muito bem o primeiro tempo, no segundo tempo o Vasco desaba. Já vem acontecendo isso há muito tempo e aconteceu contra o Botafogo também. O Vasco começou, pá, meteu, daqui a pouco começou a cair. Acabou que foi eliminado pelo Botafogo e o Vasco precisava do empate. Então, o Vasco agora precisa da vitória, vai ter que propor o jogo, vai ter que ir para cima. Vai ter que se expor um pouquinho. Mas no esquema 3-5-2, ele pode segurar o Fabrício um pouquinho, que ele não tem muita qualidade para ir para frente, para liberar mais o Pikachu, liberar mais o Thiago Galhardo, ou quem estiver ali na frente, e os atacantes. E o Zé Ricardo, malandramente, ele tendo dois centroavantes, ele vai obrigar os zagueiros do Fluminense e o volante do Fluminense, que é o Richard, a não subir muito, porque vai ter dois jogadores dentro da área. Isso é diferente para o esquema do Abel. Isso vai complicar o esquema do Abel, porque o Abel não vai poder fazer com que os zagueiros abram para sair jogando, porque ele vai ter dois jogadores ali na frente. Se perder a bola, o jogador do Vasco vai ficar cara a cara com o goleiro. Então, galera, torcida vascaína, o Vasco tem essas opções aí. Acredito que vai no 3-5-2. Pode ter ali, pode não ter o Paulinho e o Evander, mas aí ele pode, na minha visão, tem que botar um jogador rápido na frente no lugar do Paulinho e um jogador de criação. Ou o Wagner, não sei se o Wagner está suspenso ou não, se está em condição, se não puder o Wagner, o Thiago Galhardo. Tem o Giovanni Augusto para o segundo tempo, que de repente ele já vai poder estar no banco ali. Ele não tem o Rildo, que está suspenso, então ele precisa de um jogador de velocidade ali, porque ele precisa ganhar o jogo. Ou ele coloca ali
o Rafael Galhardo na lateral direita e coloca o Pikachu na frente. Coloca o Pikachu de atacante, se o Paulinho não puder jogar, coloca o Pikachu de atacante junto com o Risco ou André Risco e deixa o Thiago Galhardo ali. Que aí, o Thiago Galhardo não, o Rafael Galhardo. Porque tanto o Rafael Galhardo quanto o Fabrício ajudam na marcação atrás, ele libera o Wellington para ir um pouquinho para frente junto com o Thiago Galhardo para poder ajudar ali. Não tem esquema, não tem outra. E, principal, fraqueza do Fluminense. O Fluminense não tem saída de bola. Se imprensar os zagueiros, eles não sabem sair, eles vão dar chutão. Então o Vasco pode recuperar todas as segundas bolas e pressionar o Fluminense lá atrás. Principalmente, se o Vasco conseguir fazer um gol na frente, o Fluminense se abre todo. Ele parte com os dois alas para cima e vai deixar brecha. Por isso que o Vasco tem que ter um jogador rápido. Mas a princípio, parece que esse vai ser o esquema. Torcedores vascaínos têm que rezar aí o Paulinho e o Evander poder jogar, porque aí qualifica mais o elenco e o Zé Ricardo pode ter mais peças na mão para esse jogo contra o Fluminense. Que eu espero que seja bom e vai complicar o time do Fluminense, que já complicou da outra vez. Para mim, esse esquema do Vasco com 3 zagueiros é o melhor, porque ele dá um suporte melhor e ele defensivamente ele fica mais justinho para o Vasco poder liberar o que ele tem de melhor nesse momento, que é a subida do Pikachu, que chega muito bem à área, e a subida do Paulinho, se puder jogar, porque aí o Paulinho não tem que voltar muito. O Paulinho, não precisando voltar muito, ele vai prender um zagueiro e vai prender o ala. E o Evander, não precisando voltar muito, ficando ali no meio, ele vai prender o Richard do Fluminense. Ou seja, o Fluminense vai subir, mas não vai poder subir muito. Mas, como eu já disse, o esquema do Fluminense no 3-5-2 é um esquema de contra-ataque. Ele vai dar a bola para o Vasco. Então, quem vai ter que tomar a iniciativa, galera, é o time do Vasco. Então, meus amigos vascaínos, além, o Vasco tem que se preparar, que vai jogar naquele campo horrível do Maracanã, que tá fofo, tá cheio de areia, tá tudo solto. O campo tá horrível. Tá um M. Tá uma desgrameira só. Além da tabela de regulamento ser horrível, o campo também tá horrível. Mas esse é o Campeonato Carioca, esse é o regulamento e esse é a administração do Maracanã. Que agora o Maracanã não é para futebol. Futebol é de vez em quando, o Maracanã agora é para show. Então, meus amigos, curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, resenha comigo, Magalhães, ajuda a crescer o canal. Um abraço, até mais. E depois do jogo, tem a live. Não esqueça, terminou o jogo, eu entro ao vivo pra gente falar aqui do clássico Fluminense e Vasco, quem ganhou, quem se classificou, quem jogou melhor, quem jogou pior. Então a gente vem bater aquele papo. Então curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, resenha comigo, seu amigo Magalhães. Tamo junto. E próximo aos 400 inscritos. Tchau.